E aí eu vou responder agora o Palestinense. Ele diz, se o Barça fechar com Rodri e Julián, qual seria o maior obstáculo para conquistar a tríplice coroa? Nesse cenário a gente contratou também o Cancelo, imagino, que apesar de não ter sido oficializado, todo mundo já dá como favas contadas que vai ser contratação anunciada em breve, mas digamos que a escalação do Barça fosse João Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e João Cancelo, ou Eric Garcia, Gerard Martins e João Cancelo, Rodri, Pedro e Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha e Julián Álvares. Qual seria o grande obstáculo para a tríplice coroa? O obstáculo que qualquer favorito tem para ganhar uma competição mata-mata. Os fatos aleatórios que mudam resultados de partidas e mesmo um time sendo dominante, ele pode acabar sendo eliminado. Dentre esses fatos aleatórios, uma noite de pouca inspiração, um erro de arbitragem, uma expulsão, um pênalti mal marcado, uma noite perfeita do adversário, um goleiro que resolveu pegar tudo naquele jogo e você cria, e você chuta, e chuta bem, e o goleiro pega com a ponta do dedo e os caras no contra-ataque vão lá e fazem um gol. Então, são desafios que qualquer time favorito tem nos rumos a vencer uma competição mata-mata. Como tem na Copa do Mundo, na Liga dos Campeões, na Copa do Rei. Porque mata-mata é isso. Mata-mata é detalhe. Muito mais do que competência. Quanto mais competente você for, maior a chance de você trazer o detalhe para o seu lado. Se você tiver o melhor elenco, o melhor treinador, os melhores jogadores, o melhor preparo físico, cara, o percentual que o detalhe tem de impacto no resultado, ele vai reduzindo, mas ele nunca vai ser zero. Isso tem que ser aceito. Não tem como toda eliminação ter uma explicação tática. Algumas vezes não tem lição nenhuma. A gente só perdeu mesmo. Faz parte. Futebol tem dessas. O PSG ganhou do Arsenal nos pênaltis. Aí a galera foi tentar entender qual foi a vantagem, o que o PSG fez de bem e o que o Arsenal fez de mal. Bateu o pênalti, pô. Não tem o lateral esquerdo reserva, não tem a linha alta, a linha baixa. O Gabriel Magalhães chutou o pênalti para fora. Foi só isso. Foi isso que resolveu, foi isso que definiu. Porque no jogo jogado, 90 minutos mais os 30 da prorrogação, ficou 1-1. E nos pênaltis, não dá nem para dizer que o Safonov brilhou, porque os dois pênaltis que o Arsenal perdeu, o Eze e o Gabriel Magalhães, foram chute para fora. Então nem pra gente falar, ganhou porque tinha o melhor goleiro, o pegador de pênalti. O Raya pegou um pênalti, o Safonov não pegou nenhum, os dois foram para fora e o time foi campeão. Então, às vezes não tem explicação, é simplesmente entender que você pode estar muito bem preparado, mas outras equipes também estão. Só um vai ser campeão. Alguém vai ter que chegar muito bem preparado na reta final e não bater campeão. Quando é o nosso time, a gente sempre vai tentar encontrar o problema para propor a solução e xingar alguém. Ou foi o jogador, ou foi o técnico, ou é a linha alta, ou é o pipoqueiro que o Yamal é pipoqueiro, não resolveu, ou é a diretoria incompetente que não contratou. Ah, mas se tivesse... Nós não ganhamos a Champions, mas se tivesse contratado o Senesi, ganhava. E vai ser por aí. Não tem jeito, porque é o emocional do torcedor. Mas no fundo, na realidade, com distanciamento histórico, a gente olha para trás e a gente percebe, às vezes, não é isso. Às vezes é. Às vezes tem uma questão que poderia ser resolvida. Às vezes tem uma expulsão do Araújo, como foi contra o PSG, que ele poderia ter evitado. E a gente pode criticar ele. Mas às vezes não é. Às vezes é uma expulsão que nem era justa. Foi o árbitro que cometeu um erro. Foi o VAR que forçou a barra. Foi um equívoco. Foi uma jogada que às vezes cai para um lado, às vezes cai para o outro. Naquele contexto caiu para os caras, você se lascou, tá eliminado. Mata-mata é isso. Se o Barcelona vem com um centroavante de primeira prateleira, o Cancelo na lateral esquerda, mesmo que não contrate um zagueiro,
Mesmo que não contrate um zagueiro. Mesmo que seja o zagueiro ou o Christensen, ou o Gerard Martin, ou o Eric Garcia, quem tiver melhor. Porque se o Chelsea foi campeão com o Christensen, eu não sei por que o Barça não pode ser. Mas claro, o Christensen tem problemas físicos. Mas a Espanha ganhou a Copa do Mundo com o Eric Garcia ali, fechando a zaga com o Cubarsí. O Laporte é muito melhor que ele, por isso era o titular. Mas ele jogou ali uns 40 minutos na final, entre prorrogação e fim do segundo tempo. E o time manteve o clean sheet numa final de Copa do Mundo. Então eu acho que dá pra ele quebrar um galho aí numa Champions, será? Acho que dá. Mas um centroavante de primeira prateleira, o Rodri fechando esse meio campo. O Barcelona vira favorito a Champions. O PSG ganhou o direito. O PSG ganhou a condição, depois de 2 temporadas que foi campeão, de ser inamovível da condição de favorito. Não dá para tirar ele da condição de favorito. O PSG tem que ser favorito, mas dá para colocar o Barça ali do lado, com essa configuração que você apresentou. Dito tudo isso, eu não acredito que o Barça vai contratar o Julián. Mas com um outro centroavante de alto nível, dá pra gente chegar à mesma conclusão. O Barça tá pronto para ganhar tudo. Em La Liga, vai ganhar 90% de chance. Porque pontos corridos, o fator aleatório fica muito diluído, são muitos jogos. Vai ganhar a La Liga o Barça. Até porque os adversários não estão oferecendo muita confiança para o seu torcedor e nem muito perigo para o torcedor do Barça. Real Madrid e Atlético de Madrid não me parecem equipes muito melhores do que eram na temporada passada. E nesse contexto que você apresentou de contratação do Rodri de um centroavante de primeira prateleira, o Barça será muito melhor do que na temporada passada, sendo que na temporada passada já foi campeão. Então ele chega muito favorito para a La Liga. Mas na Copa do Rei, na Supercopa e na Champions, não é bem esse o caminho. A galera às vezes fala, mas o Barça ganha na Liga, mas não ganha a Champions, porque a Champions é mais difícil. Sem dúvida, a Champions é mais difícil. Tu enfrenta times melhores do que os times que tu enfrenta no Campeonato Nacional, na Champions, porque tu pega os melhores dos melhores de todas as competições. Mas não vamos ignorar um fator. O Bayern de Munique, nos últimos 5 anos, ganhou 4 Bundesliga. 4 Bundesliga. Ou Bundesligas, se você quiser usar o plural. Ganhou 4 vezes o campeonato alemão. E só uma vez ganhou a Copa da Alemanha. Só uma vez ganhou a Copa da Alemanha, que foi temporada passada. Todas as outras foi eliminado na Copa da Alemanha. Por quê? Porque mata-mata é isso. Você está jogando contra as mesmas equipes no campeonato alemão e na Copa da Alemanha. E você ganha o campeonato alemão 4 vezes em 5 anos e só uma vez a Copa da Alemanha. Por quê? Porque o mata-mata tem fator aleatório que faz os favoritos ficarem pelo caminho. Isso nunca vai fugir. Isso nunca vai deixar de existir. E na Champions ainda tem um acréscimo. Além do fator aleatório, tem o fato de que você não é o único que está bem preparado. Você tem outras equipes muito bem preparadas para tentar te eliminar. Por isso, nunca dá para garantir em mata-mata, nem Copa do Rei, nem Supercopa e menos ainda Champions, quem será o campeão. Mas dá pra gente colocar um favorito. E o Barcelona chegaria como favorito.